Senhor, tudo bem com vocês? Aqui no nosso canal, amém, Deus abençoe você. Que é mais um inscrito aí, tá bom? E já deixando aqui esse vídeo para você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, tá bom? E eu tenho uma palavra rema para o seu coração, uma palavra profética para a tua vida, e eu creio que Deus irá falar com você de uma forma sobrenatural, amém? Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós sabemos que o livro de Jonas é um livro onde todo mundo conhece e diz que é um homem fujão. Mas na realidade Jonas não é um homem fujão. Jonas é um homem que tem integridade, Jonas é um homem que tem compaixão com o próximo, e pela sua compaixão, pela sua integridade, pelo amor que ele sentia ao povo, ele entendia que os ninivitas, a cidade de Nínive, era uma cidade pecadora, era uma cidade que não tinha rancor, era uma cidade onde o povo tinha ódio no seu coração, na sua alma. Era um povo que amava ver sangue, amava ver sofrimento. Esse é o povo de Nínive. O pecado de Nínive é tão grande que o desejo, a alegria dos ninivitas era ver familiares sofrendo, pessoas sendo mortas, pessoas sofrendo de dores. Então Jonas entende que eles não mereciam o amor de Cristo. Jonas entende que eles não mereciam que ele viesse pregar a Cristo para eles, porque eles amavam e desejavam sangue, desejavam ódio, desejavam rancor. É isso que eles desejavam. É por isso que Jonas se recusa a não ir a pregar aos ninivitas. Mas você tem que entender que às vezes não é o que você quer. Você tem que entender que às vezes não é o que nós queremos. Eu sei que às vezes você quer algo, mas Deus está dizendo para você já no começo dessa mensagem: não é o que você quer, é o que eu quero. A gente não entende o que Deus quer. Às vezes a gente debatemos com Deus em nossas orações, em nossos pensamentos, e dizemos: Deus, eu não queria assim. Mas não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Capítulo de número 1, versículo de número 3 diz: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. É aqui que está o grande erro de Jonas. O grande erro de Jonas é se levantar para fugir da presença do Senhor. Jonas é um tipo de crente, se ele não quer fazer, ele vai sair da presença do Eterno. E você tem que entender que você já é marcado para pregar. Você tem que entender que você já é marcado para cantar. Você tem que entender que você já é chamado para pregar. Você tem que entender que você já é chamado para liderar. Você tem que entender que você já é chamado para reger. Você tem que entender que você já é chamado para propagar o Evangelho, para fazer a obra. Você já é chamado, você já é marcado. O grande erro de Jonas é esse, porque ele não entende que ele já é chamado para pregar. Jonas não entende que ele já é chamado para orar. Jonas não entende que ele é marcado para pregar a palavra do Eterno. Mensagem é essa que Jonas se recusa e ele tenta fugir da presença do Senhor. Eu quero que vocês agora, no meio dessa mensagem, entendam que fugir da presença do Senhor ninguém consegue. E Jonas tenta fugir da presença do Senhor, e o texto vai dizer que ao fugir da presença do Senhor, ele vai fugindo e ele vai descendo para Tarsis. Sabemos nós que ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Ninguém consegue fugir da chamada do Eterno. Talvez você que está vendo esse vídeo está afastado do Evangelho. Talvez você que está vendo esse vídeo está afastado da igreja. E você está dizendo assim: eu só volto quando Deus fazer o que eu pedi. Eu só volto quando Deus abrir o que eu queria que abrisse. Eu só volto quando Deus realizasse o que eu pedi para Ele realizar.
E eu preciso dizer para você, Deus quer te tratar igual Ele tratou Jonas. Deus é necessário fazer que você entenda que você tem uma chamada na tua vida, que você tem um ministério a zelar, que você tem uma chamada tão próspera na tua vida, um ministério tão próspero na tua vida, que você não pode sair da presença dEle, que você não pode correr mais dEle, porque Ele sabe aonde você vai correr, Ele sabe onde você vai se esconder, Ele sabe até mesmo aonde você vai ir. Você acha mesmo que Jonas não sabia o tamanho do Deus que ele servia? O tamanho do Deus que ele servia era tão grande, mas tão grande, que Deus sabia que Jonas não queria ir. É por isso que o texto vai dizer que ao ir aos marinheiros, ele se esconde, e o texto vai dizer que veio uma forte tempestade. Nessa forte tempestade, a Bíblia vai dizer que os marinheiros se assustam. E quem não se assusta na tempestade? Quem não tem medo de uma tempestade? Quem não recua por causa de uma tempestade? Quem não quer sair da igreja por causa de uma tempestade? Quem não quer largar o ministério por causa de uma tempestade? Quem não quer chutar o pau da barraca por causa de uma tempestade? Quem não quer deixar de pregar e de cantar por causa de uma tempestade? Quem não quer parar mais de construir por causa de uma tempestade? Deus sabe que você tem medo de tempestade. Deus sabe também que você tem pavor de tempestade, porque tua vida inteira foi passando em tempestade, em tempestade, em tempestade. A tempestade te causa medo. A tempestade te traz rancor. A tempestade faz você querer se afastar de Deus. A tempestade faz você desistir do ministério. A tempestade faz você querer largar o remo.